Boa tarde, povo. Quem for entrando, me avisa como é que tá a imagem, o som. Nem sempre tá 100%. Então, pessoal, sobre o que nós vamos conversar hoje? Nós vamos conversar sobre socialização dos cães. Por que é tão importante esse assunto, tá? Vai ser um bate-papo rápido com o meu querido amigo Gregório, que ele é comportamentalista, biólogo, ele tem um pet também, hotel para cães. E aí ele entende muito nesse assunto, não só por ter estudado muito, mas por ter muita prática, né? Então, nós vamos conversar sobre isso e aprender como que a gente pode estar pecando no assunto socialização, ou se a gente já está fazendo certo, no que a gente pode melhorar, no que isso facilita a evolução da vida dos nossos melhores amigos, que são os cães, né? Claro que existe o processo de socialização felina também, mas não é esse o caso agora, nós vamos falar sobre cães, certo? Quem tiver dúvidas sobre felinos, pode me mandar no privado, que eu respondo com o maior prazer. Então, vou chamar o meu amigo para fazer parte aqui da nossa live. Olá. Boa tarde. Tudo bem, Paulinho? Tudo contigo? Ótimo, tudo certo. Tá, então vamos começar. Primeiramente, o que é socialização? Tudo beleza? Então eu não sei o que tu tinha falado ali antes na introdução ali, né? Eu cheguei uns minutinhos depois, mas acredito que tu já tenha me apresentado ali, enfim, né? Já é a segunda live que a gente faz, né? Então, pode se apresentar de novo, Grex. Pode se apresentar de novo. O convite, né? Nossa amizade já é pessoal de anos, né? Desde a época da escola, enfim. Seguimos profissões semelhantes, né? No mundo animal, mundo pet. Então é um prazer aí estar podendo trocar essa ideia contigo num segundo momento, assim, através da live, né? Eu vi que tu comentou ali que eu sou biólogo, né? Comportamentalista, eu me formei pela UX. E daí, logo após a minha formação, já trabalhava com educação. Isso é muito importante. Eu gosto de linkar muito as duas áreas, a área do mundo animal, exclusivamente ali, especificamente a área canina. Mas como eu já venho da área da educação também, eu trabalhei durante anos com educação, então eu consigo e vejo como necessário para um profissional, principalmente do meu segmento, não só ter o conhecimento do mundo canino, mas sim também pelo menos uma básica importância da área da educação, né? Porque é através da educação, comunicação, enfim, que a gente consegue os nossos entendimentos dentro da profissão. E, enfim, né, cursos no qual me tornei adestrador, comportamentalista canino, mas o que nos faz o profissional mesmo é o dia a dia, né? As experiências, a atualização nada é estático, né? Tudo é dinâmico, então a cada dia a gente vem aprendendo juntos e executando, né? Algumas práticas no mundo canino, né? Indo à pergunta ali sobre a socialização, é bem interessante, né? Até quando tu me chamou, vamos falar sobre alguns tópicos mais específicos, né? Vamos fazer a live, enfim. Tem um avião passando aqui em cima. Até, né, eu falei contigo para a gente falar justamente sobre essa relação dos tutores com os pets, enfim, e sobre a socialização, porque se tem muito, até um pouco de erro também, né, de alguns profissionais, fala-se muito na questão do gasto de energia, né? Gasto de energia, teu pet precisa gastar energia, ele vai gastar energia, enfim, não que esteja errado, só que o pilar de todo o comportamento canino, de vivências caninas, enfim, ele está na socialização. Nós temos como sociedade, nós temos muito hábito de ter um pet domesticado de uma forma muito fechada, né? Muito fechada. Então a gente, né, ao longo da história, não estamos aqui também para falar sobre isso, mas
com uma certa introdução ao longo da história, os pets foram se aproximando das nossas residências, né? Então, nos anos 50, 60, ficavam no pátio, né? Ou só vinham, pegavam uma comida e saía fora, na fazenda, tinham hábitos livres, né? E a gente foi cada vez mais domesticando e trazendo ele para dentro de casa. Ou seja, para os apartamentos, para os centros das cidades, megalópolis, metrópolis, não só no interior como era antes, né? E aí, cada vez mais a gente foi transformando esses cães em cães que não são acostumados a socializar, né? Então, muitas vezes, parece que está falando só o lado ruim, né? A gente até já conversou sobre isso. Não, tem sim todos os lados positivos, né? Só que a maioria dos casos, assim, é um ponto que a gente tem que bater na tecla. Acredito que não só como comportamentalista, veterinário, enfim, parte veterinária, até a clínica ali, de que é importante a socialização com o mundo externo. Então, o que é a socialização? Socializar com outras pessoas, com outros cães, parques, recreações, passeio, portão, num grosso modo, tirar o cão de dentro de casa, né? Então, a socialização, o gasto de energia não é fazer aquele xixizinho embaixo da árvore lá na esquina e voltar para casa. Isso não é uma atividade de socialização. Claro, é melhor do que nada, né? Vamos dizer assim. Mas não é o que consegue suprir essa necessidade, né? Enfim, de... Sim, o nosso público-alvo, então, é o público que já faz o básico e quer melhorar, né? Porque eu já vi algumas pessoas que entraram aqui agora e que têm cães que dão muito amor, dá abrigo, dá comida, dá muito carinho. O cachorro é como um filho, né? Sim. Mas, por causa da correria do dia a dia, não consegue ter essa socialização que tu diz. É a mesma coisa que um bebê precisa, né? Por exemplo, eu vou passar a tarde toda em casa hoje. Eu poderia ficar com a minha nenê de tarde em casa. Mas eu levo ela para a escolinha para ela ter um contato com a sociedade fora da família. Exatamente. Né? E os cães precisam disso também, então. Isso, porque na verdade, assim, no comportamento canino, a gente traça muito paralelos da vida humana com a vida canina, né? Por mais que tu humanize o cão, que tu trate como um filho, e pode ser feito, não sou extremista, cada um vai reagir ali, né, de uma certa forma. Tem para uns é o melhor amigo, para uns é o filho, para uns é só o pet, enfim, dependente da linguagem, ele está dentro de casa, né? E o paralelo à vida humana é muito semelhante. Então, o cachorro ele precisa sair, uma questão também importante, existem as formas de socialização. Tu numa roda de um bar é diferente, eu sou de uma forma, tu é de outra. Tu num almoço de família é de uma forma, eu sou de outra. Então, os cães eles também têm esses perfis, características, mas todos os cães podem ser maleados a ser sociáveis. Então, eu não saio de casa porque o meu cão, é a primeira vez que eu fui sair de casa, ele latiu e eu fico com medo e não saio mais. Sim, é um trabalho de paciência e persistência. Então, o pilar da socialização, ele é realmente essa paciência, né? A paciência, persistência. E eu gosto de usar muito termos populares. Às vezes a gente foge um pouco tenta aplicar muitas vezes a linguagem mais técnica, assim, né? Mas é botar no fogo, que nem eu digo, vai pro parque, o primeiro dia é ruim, o segundo dia é ruim, até que o cão vai se adaptar, enfim, né? Daí também tem as formas de socialização na guia e solto, que a gente pode falar também um pouco sobre isso, né? Mas o principal ponto é que através da socialização a gente consegue melhorar a qualidade de vida e o bem-estar animal do cão no momento e no ambiente familiar. Isso que é importante. Nós, como sociedade, nós temos muito o costume de analisar fatos isolados, né? Ou seja, a recreação, ou no caso a socialização, ou no caso passeio é uma coisa, o meu cão dentro de casa é outra. Não, na verdade a corrente ela tem diversos elos, né? Então é um passeio mesclado a uma boa educação canina dentro de casa, mesclado a uma socialização, mesclado a um tempo necessário para gastar a energia desse cão
ao longo das semanas e dos dias, né, que vão fazer com que esse cão tenha melhorias no seu comportamento, porque as pessoas da sociedade, elas querem estalar os dedos e querem que o cachorro pare de fazer xixi fora do lugar. Elas querem estalar os dedos e querem que o cachorro pare de ter latidos excessivos. Então, muitas vezes, ela não entende, né, nós, me incluindo, né, agora, claro, como profissional, estou aqui para educar, enfim, passar, né, a parte técnica de dia a dia, que através, sim, dessa socialização do gasto de energia que o cão vai ter melhorias na qualidade de vida em casa, e linkado também é o que a gente está aqui para falar um pouco, a questão da melhora na relação com o tutor, né? Então, se tu tem um cão em casa que vive preso, né? Não é preso porque, enfim, pode acabar sendo um termo um pouco grosso, assim, mas um cão que não sai, que não tem atividade, que só fica em casa, só dorme, só come, no máximo faz um xixizinho fora, também vai ter uma dificuldade de relação com esse cão. Agora, opa, esse meu tutor, eu sou um cão, né? Pensamento, linguagem canina. Meu tutor, ele chega todo dia do trabalho, enfim, da sua atividade, me leva a passear. Ele tira um dia para levar na recreação ou para levar no parque. Então, eu consigo melhorar essa minha relação, a cabeça do cão, né, com o meu tutor através desses benefícios. Porque isso é bem importante, que tu começou falando ali. Nós temos um lado muito positivo, que é o lado do afeto. Então, o lado do afeto, as pessoas na nossa sociedade, né, enfim, os tutores, eles conseguem cumprir praticamente no 100%. Dá o carinho, dá a caminha quentinha, dá a ração, dá os cuidados necessários, dá o banho, leva no veterinário, vacina, 100%. O que a gente precisa melhorar como sociedade é justamente essa questão da socialização. Como tirar os cães de dentro de casa. E hoje em dia se tem muitas opções. Como tu comentou ali, o pessoal não tem tempo, mas tem os locais específicos, como aqui a Caminho Dog Service, e entre outros locais que antigamente, nem tão antigamente assim, a gente cita 5, 10 anos atrás, não existiam. Se existiam, era mais assim, amador, mais clandestino, de certa forma, assim, né? Deixava lá para alguém cuidar, enfim. Hoje em dia já tem locais especializados e treinados para receberem os cães, assim como a gente deixa os nossos filhos humanos na escolinha por não ter tempo. É uma realidade social e necessária, enfim, deixar os cães para recrear e para socialização. E o que é muito importante, isso é legal de se falar, a gente tem muito questão bibliográfica, ou seja, o que são os estudos, e a gente tem as vivências práticas. O feedback que a gente tem dos trabalhos que eu faço, de cães que os tutores tinham uma excelente relação, mas não davam o lado social. Então, após uma semana, a gente já começa a reparar a diferença. Normalmente é imediatista. Meu cão está socializando há uma semana. Estou levando no parque, na recreação, enfim. Está ficando lá um período. O meu cão, em uma semana, ele já mudou. Em um mês, ele já mudou. Em 6 meses, ele atingiu o nível de excelência. Então, a gente cada vez mais bate na tecla. Não adianta querer resolver problemas comportamentais internos sem fazer esse teu cão gastar energia, socializar e estar conhecendo o mundo real. É muito mais fácil tu levar o cão para conhecer o mundo real, né? O mundo externo, na verdade, né? Não o mundo real. O mundo externo e como consequência ter esse retorno positivo, sem precisar fazer nada, só mantendo uma boa relação com ele, do que tentar implementar métodos de treinamento avançado, como adestramento de obediência, comandos de obediência, mesmo que básicos, muitas vezes não funcionam. Precisa tirar o cão de dentro de casa e botar para o mundo externo. Tá, então, resumindo assim essa primeira parte, o dono que investe um tempo em socialização, se não tem tempo para isso, leva numa escolinha, né? Faz com que o animal tenha um contato com outros animais e com um ambiente externo. O cachorro vai melhorar o relacionamento com o dono, o relacionamento pessoal dentro de casa com esse dono. Eu tenho a experiência clínica. Sim. Eu vejo que os meus pacientes, os quais os donos se focam em socializar eles têm menos doenças. Também. Né? Porque a gente tem bastante doença comportamental, assim, excesso de lambedura, ansiedade, cachorro que tem problema cardíaco, às vezes descompensa mais fácil.
quando o animal não explora a espécie dele, né? Porque a Exato. socialização nada mais é do que explorar a espécie dele. Então, às vezes, tu tem por 10 anos um cão dentro da tua casa que tu não conhece ele por inteiro. Porque tu não sabe como ele é numa sociedade da natureza. Não é sociedade assim, levar o cachorro pro Rock in Rio. Sim. Nós estamos falando sociedade natural. Né? A gente Exatamente. precisa explorar. E uma pergunta que eu queria te fazer. Tá, cachorros que moram em apartamento tem que sair para fora mesmo. Mas cães que têm acesso ao pátio da casa, isso conta como socialização? Isso. Ou às vezes o dono, só porque o cachorro tem o pátio, ele negligencia a socialização? Porque diz assim, mas ele fica solto o dia inteiro no pátio, ele tem uma vida livre. Exatamente. E esse ponto que tu tocou é bem importante ali, e até complementando e concordando com o que tu falou, é justamente aquela corrente que eu disse nos elos da corrente ali, que eu acabei nem citando essa e tu citou e a gente pode botar junto. Então, a qualidade de vida, o bem-estar animal, a saúde do cão, da pele, pegar sol, claro, não vai expor o cachorro no sol forte, mas é igual uma pessoa. A pessoa ela precisa pegar um sol moderado, ela precisa pegar, socializar, pode ser moderadamente. O teu cachorro não precisa ir para a recreação e brincar de se pegar com outros cães, por exemplo, ou ir no parque. Só em estar em contato ali com outros cães já é uma forma de socialização. Isso que tu comentaste ali comigo é bem importante. Então, assim, nesse caso, a socialização ele não consegue contemplar. Obviamente que melhora um pouco, porque ele ganha um espaço, de certa forma, natural. Ele vai trabalhar um pouco mais os sentidos, né? Porque em ambiente como casa, ele recebe mais odor, né? No caso, cheiro. Ele consegue trabalhar num gramado, mesmo sendo só com ele, às vezes, enfim. Ele amplifica um pouco, acaba melhorando um pouco, né, essa questão, mas não chega ao nível de excelência porque ele não tem a socialização. E em muitos momentos é até pior. Uma coisa que aparentemente pode ser positiva pode se tornar negativa. Porque daí ele está, por exemplo, onde a gente tem a Caminho Dog Service aqui é no bairro Cinquentenário, que é um bairro de casas. Então não se tem prédios. Até tem um que outro prédio, então eu vejo muito disso também. Muitas vezes eles ficam também estressados e agoniados porque eles estão naquele ambiente ali, eles enxergam o que está acontecendo na rua, ou seja, cães passeando, carro passando, moto, e eles acabam ficando entediados porque também querem sair daquele ambiente. Então não conta como socialização. O que conta como socialização são duas formas. A socialização livre, ou seja, o cão sem possuir isolamento físico, um portão ou uma guia. Então, no portão, ele pode até socializar com um cão de uma outra pessoa que está passando. Só que ele está num ambiente ainda muito preso, porque o outro cão, ele está com a guia. Ali. E ele não está. Hã? O outro está teoricamente livre e ele não, então, né? É um contato ali que conta como uma socialização, mas não conta como uma socialização benéfica, assim, né? O meu cão está a médio e longo prazo, nós temos que pensar, né? Não é uma ação imediatista. O meu cão todas as vezes tem contato com um cão pelo portão. Ele pode estar ficando com mais agonia ali, né? Enfim, mais estressado porque ele vê aquele cão e quer interagir com ele. Então, a forma, nesse caso, seria a primeira forma de socializar seriam através de passeios, que é uma socialização que atinge o 90%, eu diria assim, porque ele ainda tem um pouco dos comandos da guia, né? Então, ele não fica livre para sendo objetivo e prático. Tu tá passando com um cão, outro cão tá passando outro cão, tu vai deixar ele se cheirar e já vai seguir, né? Então, tipo assim, é um contato imediato que dura pouco, ok? É uma socialização, ele tá gastando energia por estar passeando, só que muitas vezes o passeio também não é feito da forma certa. Então o cachorro, eles se encontram, ali se cheiram e vida que segue, cada um vai por um lado. Agora, uma socialização livre, que é uma socialização no parque, com cães solto, uma socialização de agility, que é aqueles ambientes que agora se tem muito em Caxias, por exemplo, no Iguatemi, ali eu sei que tem um, que os tutores vão ali, soltam eles e deixam eles brincar ali, sim, a gente já tem uma socialização um pouquinho mais completa, né? Porque daí eles conseguem, eles determinarem o que eles querem, dentro de uma matilha. Vou cheirar aquele lá, já cheirei, esse não quer brincar, vou cheirar o outro, vou ter todo o contato ali, também não é para entrar muito em detalhes ali, a parte muito técnica, né? Mas eles acabam ali
socializando de uma forma mais direta. Tem o lado negativo também, porque como não tem profissionais, ali tem só tutores, pode ser que dê um arranque a rabo, pode ser, mas daí também é um assunto também mais específico, né? O importante até como dica, né, é sempre ficar de olho, porque tu conhece o teu cão, talvez nem tanto assim, nem conhece ele 100%, mas tu não conhece o cão do colega, né? Do teu amigo, enfim, de alguém que tá ali. Então, né, pode ocorrer, mas a vida é assim, são cães, às vezes dá um arranca-rabo, contanto que tu consiga separar ali, né, e intermediar, enfim. Então, só para recapitular, tem essas formas de socialização, né? A de portão, assim, que a gente chama... Importância de ter um profissional orientando também, né? Porque às vezes é arriscado mesmo. Sim. Pelos portes, né, dos cães. Daqui a pouco nem seria algo muito grave, mas pelo outro ser maior do que o teu, às vezes pode fazer uma lesão. Então, quando o teu cachorro... tu tem ele há 6 anos e tu nunca se preocupou em socializar porque tu não sabia que era tão importante, né? Porque às vezes assim, é ignorância mesmo, exatamente, né? A pessoa não sabe. E Pauline, só para complementar, o que a gente está falando tem melhorado muito, tá? E por isso que se bate na tecla. Por que existe padaria? Porque existem diversas padarias que vendem pão. Se tivesse só uma padaria, não ia ser uma coisa popular. Ninguém ia comprar pão, ia fazer em casa, enfim. Então existem popularizações. Existe a veterinária, existe a padaria, existe o comércio, e agora, de uns bons anos para cá, existem os centros recreativos, existem os agilities, e existe também a mentalidade dos tutores que está mudando. Então, muitas vezes a gente está aqui, não para puxar a orelha, mas também não para ficar passando a mão na cabeça, né? Tem que ter um meio termo. Então, nem tudo é negativo e nem tudo é positivo. Tem sim melhorado muito, porque quem ouvir a gente pode falar que, nossa, eles estão falando só que todo mundo é assim. Não, muito pelo contrário. A gente está aqui para bater na tecla de uma coisa que já melhorou e muito e que pode melhorar ainda mais. Então, a ideia é justamente essa. Quanto mais cães sociáveis que socializam a gente tiver, melhor a gente vai estar como sociedade, porque é uma realidade. Mas eu não gosto de criar o cão dentro de casa, eu não gosto que o meu cão suba no sofá, o meu cão não dorme na cama, eu não gosto do fulano lá que o cão dele mora dentro de casa. Tu gostando ou não, meu amigo, é a nova realidade social. Os cães estão dentro da nossa casa, eles estão na nossa cama, eles estão na nossa vivência diária, né? E eles estão ocupando um lugar de topo nas famílias, né? Porque muitos casais, eu tenho muito cliente que opta por ter cães no lugar de filhos. Às vezes começa com um cão, depois começa com um filho, que vem o irmãozinho. A sociedade é isso. A sociedade é dessa forma. Eu tô com eles na recreação aqui, passa alguma coisa, eles... Estão socializando, né? Para ficar temático. Né? Tá. Então, Fred, vamos falar na parte prática, assim, né? Como que a gente pode introduzir... eu apertei uns botões aqui. Como que a gente pode introduzir a socialização na vida do cão, tá? Vamos conversar sobre uma pessoa que tem um animal no apartamento, por exemplo. Sim. Ela tem o dia inteiro ocupado, trabalhando, mas ela tem o cãozinho que ela dá muito amor, alimentação de melhor qualidade, assistência veterinária, tá tudo perfeito. Uhum. Só falta regular isso. Sim. Então, pessoa de apartamento em primeiro lugar. Quais são as dicas que tu dá? Assim, até a ideia aqui da live, sendo bem sincero e honesto, né? Sabe, me conhece, enfim, não é vender o meu serviço, enfim, por mais que a gente acaba linkando um pouco a isso, porque é uma atividade profissional, tá? Então, o que acontece? Porque tem pessoas que nem são de Caxias que estão assistindo. Então, elas podem procurar um serviço parecido onde elas morarem. Porque assim, eu vou te dar um exemplo, tá? Cada pessoa tem a sua função na sociedade. Se você tiver com um problema, tu pode procurar uma amiga para conversar sobre esse problema. Ela vai ser uma espécie de psicóloga, entre aspas. Não estou desmerecendo o psicólogo, mas pelo contrário. Até porque eu vou dar esse exemplo agora. Sim. Mas essa pessoa ela vai fazer o papel de amiga. Agora, se tu procurar uma psicóloga, ela vai fazer o papel de psicóloga. Então, cada diálogo, cada ideia, ambas vão ser importantes, mas cada um vai estar no seu papel. Então, se tu levar o teu cão para socializar,
é legal, importante, né? Você ir a um parque e tentar fazer essa socialização é uma coisa, levar com um profissional é outra. Levar num centro recreativo que é só o tio que cuida de pet, né? Nada contra, mas se tem isso em qualquer segmento, se tem o amadorismo, vamos dizer assim, é outra coisa. Então, cabe aonde e com quem tu vai fazer esse tipo de socialização. Eu tenho meus métodos aqui, que não vou entrar em detalhes também, mas quando a pessoa deixa aqui, ela está deixando com um profissional que tem o pilar do trabalho, o afeto, e através do afeto, sim, a gente implementa os pontos profissionais, né? Isso que tu estava comentando ali é importante porque assim, ó, num passado recente, os gastos com o pet eram basicamente de alimentação, parte clínica e parte estética, né? Então, a parte clínica, ela também tem uma parte de bem-estar associada. Porque, né, como tu vai tratar o cão, como tu vai lidar ali, no caso tu, veterinário, enfim, ele também é associado à parte de bem-estar animal. Mas ele é uma atividade que o bem-estar animal está englobado numa atividade clínica, né? Então, o teu atendimento, ele vai ter um bem-estar animal englobado ali a parte clínica, né? E hoje em dia tem se investido muito na melhoria na qualidade de vida e bem-estar animal do cão. Isso é uma novidade. Então, comprar brinquedinhos de enriquecimento ambiental para quando o cão sair, ele ficar brincando ali, que até pega bastante a parte clínica também, a parte de estresse, né? Levar o cão passear, porque assim, ó, 1 hora do dia. Uma coisa também importante, cada um tem uma realidade social. Se tu for ler no livro, vai estar escrito, teu cão precisa de 5 horas por dia de atividade direta, 3 de atividade indireta, isso e aquilo. Isso é bibliografia, ninguém vai cumprir. Ninguém vai parar a sua vida para dedicar a isso. Então é muito de uma realidade social. Gregório... Ou pode fazer um dia e aí não vai fazer o outro, aí tu já não faz rotina, pode mais atrapalhar do que... Isso que eu ia falar, a rotina. O cão, ele tem relógio biológico, ele entende que aquela dia da semana ele vai pro banho, ele vai pro veterinário. Se é um cão que tem que fazer vacina toda semana, ele tem uma doença, estou inventando. Ele já vai, no cognitivo dele vai entender que toda semana ele tem que ir fazer vacina. Se ele for fazer de formas aleatórias, ele não vai entender. Toda vez que ele chegar vai ser uma certa novidade. Então, assim, ó, essa pergunta que tu fez ali, ela é difícil de responder porque cada um tem a sua realidade social. Gregório, eu só trabalho 2 dias da semana fora de casa, o resto eu sou livre. Então, de repente, tu mesmo consiga fazer a socialização do teu cão. Leva no parque, leva no agility, não quer gastar com a recreação. Agora, eu tô pego, como tem clientes meus aqui, eu saio às 6h50 da manhã e chego às 9 horas da noite em casa. Tu vai deixar teu cachorro sozinho dentro de casa? Não, tu vai levar ele no centro recreativo. A sociedade é assim, a gente paga para fazer coisas que a gente não tem tempo. A gente paga alguém para limpar a nossa casa, a gente paga alguém para lavar nosso carro, a gente paga o pão, o produto no mercado porque a gente não tem tempo para fazer o nosso pão em casa. Então a nossa sociedade, ela é uma sociedade que paga, né, no modo de dizer, enfim, né, acho que tu entendeu o que eu quero dizer, para que pessoas façam coisas. Por que tu não dá o banho em casa? No teu pet, tu não tem os produtos, não tem o conhecimento e não tem o disponível tempo, enfim, exatamente, tu paga para alguém dar o banho. Então, a parte de socialização e recreativa, né, ela é justamente isso, ela surgiu para cumprir uma necessidade técnica, né, técnica de gasto de energia, socialização, e que profissionais possam estar executando isso enquanto as pessoas não têm tempo de executar, né? Tá, eu tenho outra pergunta. Te falei que não ia ser pergunta, né? Vai lá, mas eu tenho umas perguntas. Eu tenho muito cliente assim, ó. O cachorro tem 13 anos. O cachorro já sabe, a casa já é dele. Sim. Ele acha que é o dono da casa, né? E aí a pessoa diz assim, eu encontrei um emprego, assim, assado, e eu acho que o fulaninho tá ficando muito sozinho, e aí eu comprei outro cachorro. O que tu acha sobre colocar outro animal morar junto com o cão? É uma boa ideia, não é? Vai ser só estressante, não vai? Tem que ver conforme a personalidade daquele animal que tá ali. Porque às vezes o cachorro velho, ele já tá ranzinhos, é que nem nós, entendeu?
E aí tu vai introduzir um bebê ali, o bebê cheio de energia, né? Quer subir, quer descer por cima. Então, o que tu acha sobre isso? Ou difícil falar? Isso, não, dá para falar assim. Nesse caso, a gente tem que avaliar sempre casos mais específicos. Obviamente, a gente está aqui generalizando assuntos, né? Porque assim, o cachorro, tudo que a gente está falando em socialização, passeio, gasto de energia, a gente está falando de formas gerais, né? Agora, se nós formos analisar casos específicos, nós vamos ficar até o ano que vem falando sobre socialização, enfim. Casos gerais, tá? Costuma ser um pouco de problema, sim, porque justamente pelo fator lógico que tu comentaste. Um cão novo, ele tem muita energia e ele incomoda muito esse cão mais velhinho que não tem essa mesma energia. Então é como tu botar uma criança de 3 anos brincar com uma de 18, que não é criança, enfim, né? Um adolescente de 18. Os dois vão sair frustrados, né? Exatamente, porque o cão, normalmente, quando ele tá velhinho, ele já não quer mais nada da vida. Ele quer ali ficar deitado, quer a parte afetiva. Vem a questão do ciúmes também, muitas vezes, pode se tornar um cão agressivo. Esse cão mais velho se tornando agressivo, o cão mais novo pode se espelhar nele, pode se tornar um cão agressivo. Então, nesses casos, o ideal é, normalmente, tu já entrar com um treinamentinho, alguma coisa mais profissionalizada. Porque normalmente as introduções, elas são feitas de uma forma sem profissionalismo. Assim, tu só vai lá, pega, compra, adota um cão e vai para dentro de casa e vai tocando, seja o que Deus quiser, né? Então, normalmente, quando tu vai fazer uma introdução de 2 cães, quando são 2 filhotes, também é relativamente mais fácil, porque daí eles têm mesmo temperamento ali, né? E eles se entendem. Por mais que tenha, muitas vezes, que tenha intervenção do humano, eles acabam se entendendo. Agora, um cão novo com um cão mais velhinho, eles acabam... O humano, ele tem que intervir muito. Ele tem que... Realidade social e direta e prática. Ele tem que ter muito mais intervenção do que cães que uma certa idade, né, semelhante, eles conseguem, né, se virar, né? Linguagem bem popular, muito mais. Tu dá algumas vezes intervenção, agora chega, agora para, mas costuma ser muitas vezes estressante, tá? Eu sempre oriento viver de uma forma generalizada, esperar essa fase de vida do cão se encerrar, né? Ou seja, ele falecer, enfim. Pode durar mais 1, 2, 3, 4, 5 anos. E assim que se encerra, passa o período de luto, daí também vai de cada um. Às vezes a pessoa não quer mais ter pet, às vezes demora uns anos. Às vezes no outro dia já quer ter um também. É um caso muito específico, mas de uma forma generalizada, de linguagem bem popular, se não quer se incomodar, espera passar esse período do cão adulto e depois vem com um novo cão, um filhote no caso, né? Ou enfim, uma nova adoção, né? O ideal também seria, se quiser, né, introduzir outro animal, procurar um profissional. Introduzir o cão idoso a uma socialização, primeiramente, para esse assunto não ser novo na cabecinha dele, né? Uhum. E aí colocar o outro pet ali, porque mesmo o cão velho, a pessoa tem um cão de 15 anos e ela está assistindo essa live hoje. Ele também precisa de socialização, mesmo que ele seja velho. Também. Só que não quer dizer que tem que estar dentro da casa dele a socialização. Socialização, isso é interessante tu comentar. Eu tenho diversos clientes que começaram socialização tardia, com 10 anos. Nunca é tarde para começar. Obviamente, quanto mais precoce a socialização, fez a terceira vacina, que daí é tu que vai liberar, né? Fez a terceira dose lá e vai para a socialização. Meus clientes já, às vezes, antes de adotar, às vezes é um amigo pessoal, alguém que vem pelas redes ou um contato novo. Eu tô para adotar em junho do ano que vem. Meu amigo, vacina na pele, vem e vamos embora. Quanto mais precoce é melhor. Agora, claro, eu tenho cães que começaram a vir aqui ou socializar depois das minhas dicas, enfim. Após os 10 anos, já tive caso, após 5 anos, porque lembra quando tu comentou comigo, vamos fazer a live dos probleminhas específicos, eu vejo muito isso. Os cães, eles melhoram muito com a socialização. Hoje em dia, tu vai pagar um adestramento de obediência, tu não vai ter o retorno e tu vai ter um custo, para falar em números de aproximadamente 4 mil e 5 mil, arredondando. É um custo alto e não vai ter retorno. O Gregório está falando mal do adestramento de obediência. Não, muito pelo contrário. Para algumas coisas ele serve e muito. Só que adestramento de obediência não é socialização.
melhor, assim, na qualidade de vida. Seria interessante fazer isso de uma forma secundária, o adestramento, né? Secundária. Eu adestrei meu cão, mas eu não saio com ele de casa. E aí? Não vai ter retorno positivo nenhum. É muito melhor tu ter um cão menos robotizado, né? Ou seja, um cão menos assim, robotizado, robotizado é o melhor termo, assim, do que ter um cão, né? Melhor tu ter um cão, assim, muitas vezes mais espoleta, um pouquinho desobediente, mas que socialize, que comece a entender o mundo externo. E como eu te comentei, porque vamos falar na live, que a tua ideia foi muito boa, né? Especificamente sobre esses probleminhas sociais que a gente tem, que é os latidos excessivos. Hoje mesmo uma cliente me procurou, meu cachorro tá com latido. Então, que bom, porque ele não é mudo, falei brincando, né? Tem uma linguagem, às vezes eu dou umas patadas brincando, assim, mas é tudo, tipo, muito na parceria, assim, sabe? Por que o meu cão tá latindo? É óbvio que ele vai latir a comunicação dele, porque ele tá dentro de casa, e aí acaba sendo constrangedor ou muitas vezes inconveniente com os vizinhos, mas isso aí é um problema social, não é um problema comportamental do cão. Agora, latidos excessivos, sim. Eu saio de casa e tem relatos que meu cão tá latindo das 8 da manhã até as 10. Opa, aí não é uma comunicação. Aí ele foge da comunicação e ele passa a ser latidos excessivos. Meu cachorro, ele faz xixi só no lugar certo, mas teve um dia lá que ele errou. Isso não é um problema, é um probleminha que foi gerado um dia aleatório. Agora ele faz todo dia, opa, a gente tem um problema. Mas teu cachorro faz xixi dentro de casa no lugar errado. Teu cachorro tem latidos excessivos. Teu cachorro tem mordiscando móveis. Os problemas clichês e básicos comportamentais. É óbvio que ele vai fazer isso. Ele está entediado, ele não gasta energia, ele não trabalha os sentidos, olfato, audição, visão. Ele não tem o contato com outro cão para saber, para se espelhar em como outros cães. Ele não sente o cheirinho da grama para fazer o xixi lá. O banheiro é a tua casa. É o cantinho do sofá se é um macho, é o cantinho do vaso se é um macho, é o tapete se é uma fêmea. Então, o cão socializando... Ele está socializando com os móveis. Isso. O cão, exatamente, ele acaba tendo uma vida muito fechada, né? Então, como é que eu vou falar para o meu cliente sobre isso se eu não falar sobre o pilar disso, sobre o mais básico, a introdução sobre o assunto? Claro. Depois a gente tem todas as dicas, depois a gente pode pensar em fazer uma terceira live, que daí sim complementaria essa, que são as dicas específicas. O meu cão já socializa, o meu cão já gasta energia, eu passeio com ele 1 hora por dia, ele vai 2 vezes na semana na recreação, final de semana eu levo ele no parque, e mesmo assim ele tem problemas. Opa, então sim, vamos trabalhar as dicas diretas, não só as dicas, o comportamento canino em si, especificamente para determinados assuntos. Meu cachorro está fazendo xixi fora do lugar, vamos trabalhar em cima disso. E aí rola um treinamento, né? Aí precisa de um treinamento. Exatamente. Agora tu está com um problema específico. Tu está cumprindo todas as necessidades que o cão precisa, externas, mas dentro de casa ele continua aprontando. Então agora a gente vai trabalhar os pontos específicos. Não adianta eu trabalhar só pontos específicos sem ter a complementação, que é justamente essa complementação de tirar o cão de dentro de casa. Sempre digo, mas é uma questão de financeira, eu não posso, eu não consigo. A opção de ter o cão não foi minha, e não foi da Pauline, e não foi da tua mãe, ou não foi do teu filho. A opção foi tua, então quem tem que arcar com as consequências positivas e negativas são vocês, os tutores. Mas é só coisa negativa. Não, como nós falamos no início da live, muito pelo contrário. Tem todo o lado positivo, do afetivo, que esse a gente já consegue matar. Todos os clientes praticamente conseguem executar e manter em dia, né? Essa questão do afeto. Eu chego em casa e dou 1 hora de atenção para ele, jogo a bolinha, pego no colo. Positivo, ok. Eu chego e dou um passeinho para fazer um xixi ali, dou uma voltinha na quadra. Se está verão, calor, eu faço um pouco mais amplo, se está frio um pouco menos. Positivo, ok. Então tem sim alguns pontos positivos. Sempre ressaltando que estamos cada vez mais melhorando como sociedade. A gente precisa bater mais e mais na tecla justamente para que a gente chegue no 100%, né? Eu tenho o caso de uma cliente, inclusive, que eu disse para ela que a gente ia fazer essa live. Ela disse que não ia conseguir assistir no horário, mas ia ver depois.
O cachorro dela, ela já fez Sim. adestramento. E só que assim, cachorro, ele quase se enforca na coleira É, quando tá passeando na rua com ela. E ela já tá há uns 2 anos tentando assim. tá. Tem cães que não tem como socializar, porque Assim, tem pessoas que têm problema de se socializar também. E tem também. aí, Tem também. né? Assim, ó, daí, Mas aí são problemas específicos até neurológicos, né? Não sei o que tu tem para me dizer pode sobre ter. Mas eu comportamento. vou te dizer assim, ó, 99% deles existe recuperação, tá? Aí isso aí vai muito do profissional que vai pegar e o trabalho que ele vai fazer. Porque dentro do adestramento ali, existem diversas linhagens. Então tem o adestramento de obediência, que é o adestramento básico, comando de obediência básico. São muitas vezes até os comandinhos de firula, aceita, deita, rola, passa embaixo do cano, sobe, pula, enfim, pode também ser avançado dentro dos comandos. E tem o adestramento de guarda e proteção, que é outro tipo de adestramento. Tem a recuperação agressiva, que é um adestramento bem avançado, que são cães que são brabos e para se tornarem sociáveis. Então, normalmente os cães são maleáveis, sim. Por exemplo, se tu largar ele na mão do melhor adestrador do mundo, ele vai conseguir dar a volta. De repente, eu não consiga. Então, vai muito também do profissional, que a pessoa vai escolher, o tipo de problema. Mas, assim, ó, não se tem nenhum relato, assim, porque pelo menos, muitas vezes, tu consegue minimizar. Então, o cão de estar espumando de raiva para pelo menos um cão que aceita passear com outros cães na volta, mas se tiver o contato próximo, né, físico, ele vai abocanhar outro cão. Então, muitas vezes tu não consegue cessar o comportamento, atingir o nível de excelência, mas consegue minimizar, né? Consegue minimizar isso. O importante é não desistir, né? De tentar, porque quanto mais tempo tu passa que tu evita essa situação, o cachorro vai reforçando essa ideia nele, né? E aí o problema vai enraizando. As pessoas, elas têm medo e receio, tá? Então, assim, ó, que nem eu te comentei ali, acho que hoje a gente chegou a comentar, leva uma vez no parque, o cachorro faz uma fiasqueira, late, depois nunca mais leva, porque a gente passou vergonha. Isso eu escuto, muito, a gente passou vergonha. Não passa vergonha. Tu vai insistir uma, duas, três vezes, na quarta, quinta vez, cada cão tem seu tempo, tem um cão que na segunda vez ele já para, tem um cão que demora 10. Uma coisa que eu brinco com os clientes e falo, escreve num papel, na parede, no mural da tua casa, paciência e persistência. Tá? Às vezes o cão precisa de um, às vezes ele precisa de 2 encontros, eu digo aula, vivências, vamos dizer assim, né? Às vezes ele precisa de 10, às vezes ele precisa de 20. Então cada cão tem o seu tempo. E também cada tutor tem seu tempo. A Pauline lidando com o cão é diferente do Gregório, é diferente do fulano, é diferente do Beltrano. Pode ser o mesmo cão. Se ele tivesse na mão de outro tutor, talvez ele fosse de uma forma diferente, porque os cães também se espelham muito nos humanos, enfim. Então, se tem muito essa ideia que o cão o cão é cão, entendeu? Muitas vezes na sociedade a gente não consegue ter essas visões da fase da vida do cão. O meu cachorro, ele tá fazendo xixi fora do lugar, mas ele tem 6 meses. É claro que ele vai fazer xixi fora do lugar. Não é o ideal, vamos educar ele para que ele minimize e deixe de fazer esse xixi fora gradativamente. Tu tem uma criança humana de 1 ano e meio, ela faz xixi na fralda. Se ela não tiver de fralda, ela vai fazer em cima do sofá. Ela não tem a idade cognitiva ainda para poder ir ao banheiro. Existem as fases da vida. Isso é bem importante, Pauline, porque nós, como humanos, nós não precisamos ser pai, nós não precisamos ser mãe, nós não precisamos ser psicólogo. Nós temos um entendimento cognitivo um pouco melhor das fases da vida. Eu já sei que meu afilhado vai começar a escrever, mais ou menos em tal data, que ele começou a caminhar ali, que ele desmamou, por mais que a gente não... Sem estudar, tu mais ou menos imagina, pelo menos próximo a uma realidade. E os cães, não, a gente vê o meu cão, mas o teu cão é um filhote de 6 meses. O cachorro não muda muito de aparência, Exatamente. né? A partir dos 6 meses, ou de pequeno porte, ou a partir de 1 ano, eles ficam iguais a aparência deles por 6 anos, 7. E é uma coisa tão simples e que às vezes eu falo para as pessoas e elas, é verdade. Então, tipo assim, só de estar elucidando muitas vezes as questões para os clientes, a elucidação é a melhor forma que tem da comunicação. Então, não adianta eu falar a letra C sem eu falar antes da A e da B. Então, não adianta eu falar do problema direto, que é o xixi fora do lugar, e trabalhar aquilo lá especificamente,
sem antes fazer uma base, né? Uma base, então às vezes eu não gosto de ir direto ao ponto, porque daí o cliente, o cachorro faz xixi fora do lugar, faz isso, aquilo. Ok, vamos resolver o problema dessa forma. Como é que eu vou te dar essa dica direto sem tu entender que o teu cão tem fases de vida, que ele precisa socializar, que é o que a gente já falou, que ele precisa disso, então tem que fazer toda uma base para depois, sim, poder ser falado sobre os pontos específicos. E óbvio que o meu papel, né, até muitas vezes acho que o teu também, é tentar ser o mais breve possível, né? Óbvio que também a gente não vai ficar fazendo um trabalho de ficar falando com o cliente, tipo assim, um assunto que entre profissionais demoraria 20 horas, a gente tenta resumir em 5 minutos, para que a pessoa consiga absorver aquilo. Ó, o que eu vou falar? Mais específico para que ele entenda que o cão vai ter até a questão da raça também, que eu não gosto muito de bater na tecla, mas os cães, eles têm as suas particularidades, mas eles carregam genes, então o Beagle carrega genes de Beagle. Ele pode ser um Beagle diferente de outro, mas ele tem a genética de Beagle, ele tem a genética de Poodle, ele tem a genética de SRD, ele tem a genética de pastor alemão, então cada caso... Até para as doenças. Entra uma raça filhote no nosso consultório, a gente já sabe os problemas que a gente vai enfrentar ao longo da vida daquele animal só pela raça dele. A otite, que é comum do Shih Tzu, enfim, né? Questão de estética também, né? Como tu comentaste, clínica, então é justamente isso. Claro que cada caso eu não gosto muito de bater na tecla. Ah, mas o teu cão é Spitz. Mas é Spitz. Senão tu bota numa gaveta, né? Exatamente. O coitado do cachorro. Uma introdução é que ele é Spitz. Eu vou te explicar um pouquinho da raça, que ele carrega esses genes. Dito isso, agora nós vamos falar especificamente sobre o teu cão. Não adianta eu ficar batendo na tecla de só da raça. Daí é como se tu condenasse aquela raça, né? Tá, então não tem jeito, o meu cachorro, agora eu vou fazer o quê, né? Não, todos têm jeito. Né? Não só para os pontos negativos, para os positivos também, isso está tudo de bom, porque é da raça. Claro, o Border Collie a gente também não vai deixar de falar algumas coisas que já vem do gene positivo que ele tem, mas então isso aí ele serve tanto para os pontos positivos, né? Quanto para os pontos negativos. E existe cães que têm trauma de algum gênero? Porque eu tenho alguns pacientes que a dona diz, os donos dizem assim, ele não pode com homem, Sim. Não pode com mulher, é muito agressivo, muito isso, é muito aquilo. Eu tenho um paciente que é um pastor alemão, não é um cachorro pequeno, Sim. Sabe? Só uma pessoa da casa consegue manipular ele. Pode ser. Isso é interessante. Só que daí o que acontece? Ele fica trancado. E aí isso vai piorando, estão enjaulando a fera, né? Porque como a dona está sempre trabalhando, só ela consegue manipular ele. Ele começa a virar um dragão, né? Isso daí acontece o seguinte, né? Isso é bem interessante esse tópico, porque tem duas cabeças ali, né? Tem a cabeça do cão e tem a cabeça do humano. Então eu vou te dar um exemplo que é bem bibliográfico. Eu tenho um Rottweiler, só para já botar um cachorro de porte grande. E está chegando uma visita. Eu vou segurar ele na guia, ou eu vou prender ele no canil. Na minha mente eu estou pensando o quê? A visita que está vindo é meu amigo, só que eu vou prender o meu cão para ele não morder esse meu amigo. Essa é a linguagem... Estou entendendo que o cara é um risco. Exatamente. E já o cachorro, ele está pensando o quê? Se o meu tutor está me prendendo e está chegando essa pessoa, é porque ele é uma ameaça. Então eu vou morder ele. Então toda vez que tu cria isolamentos físicos, pode ser a guia, pode ser um portão, pode ser um canil, tu acaba dizendo para o cão, né, que aquilo ali é uma ameaça. Linkando isso à socialização, é muito uma coisa que é bem bacana também falar nesse ponto, é que quem estraga os cães, muitas vezes, ou quem melhora, são os humanos, porque eles sentem. Então tu já vai fazer uma socialização com medo, tu vai transmitir isso pro cão. E ele vai sentir. E não é mística. Acredite ou não, quem gosta de mística, enfim, quem acredita, a gente não está aqui para falar sobre isso, é a ciência, a linguagem química. Então o cão ele absorve muito o que o tutor está transmitindo ali com energia, liberação de hormônios. Então se tu já vai fazer um passeio, meu Deus, ele vai puxar na guia, eu tô, desculpa o termo, né, cagado, né, de fazer esse passeio e vai dar merda e etc, etc.
Eles também têm muita, eles têm muita leitura corporal Leitura, nossa, né? linguagens. Cães, A física, né, que é a a corporal. nossa linguagem corporal. Tudo que a gente se move, eles estão atentos a gente, porque nós somos o líder da matilha deles, Perfeito. teoricamente. Nessa linguagem... Então, eles estão em alerta. Se eles estão em alerta, eles estão em alerta. Sim, né? Perfeito, isso que tu colocaste. Na verdade, são as 3 linguagens. A física, que é a postura, né? Por isso que normalmente o adestrador, ele estufa o peito, ele puxa aqui e vai com uma postura, porque é a física. Eles entendem isso sim. A verbal, que é a falada, né? Os comandos que tu vai dar, e a química. Então, são as 3 linguagens do cão. Eu considero a mais importante, por mais que as 3 sejam muito importantes, a química eu considero assim, porque vou te dar um exemplo. Eu olho para um cachorro e faço assim, ó, vem. Ele já vem. Nem tanto pelo vem verbal e tanto pela postura, porque eu transmito, eu sei, ó, eu quero que ele venha, mas eu sou profissional, sou acostumado, então aqui, por exemplo, os cães que vêm aqui, todos eles me obedecem. Não preciso fazer treinamento avançado, não preciso fazer adestramento de obediência, o que eu pedi para eles fazerem, eles fazem, só com a vivência do dia a dia. E se eu consigo, também, se eu consigo, tu consegue. Porque eu não estou usando métodos, por mais que eu seja um profissional, eu estou usando métodos do dia a dia, não métodos de treinamento avançado. Então, todo tutor consegue também, é só ter um equilíbrio. A partir do equilíbrio, tu consegue ter uma boa relação com o teu cão e que é complementar a parte de socialização, né? Certo, meu Deus, terminou nosso tempo agora que eu tava olhando. E daí, assim, a primeira live a gente falou sobre... Foi mais sobre... Também me deu um branco aqui. Enfim. Também me mas nós falamos... Faz tempo já. Foi sobre um comportamento canino mais generalizado, né? Mais assim, generalizado. Hoje a gente já falou assim um pouco mais sobre essa socialização, que é uma introdução, aí a gente pode falar na próxima, né? Fazer uma próxima para falar sobre daí esses pontos mais específicos. Porque as pessoas têm muito interesse. Isso eu sei que é latidos excessivos, xixizinho fora do lugar. É os comportamentinhos ali, os comportamentinhos errados, assim, né? Que a gente desagradáveis, tem. né? Desagradáveis. São comportamentos desagradáveis, mas é tudo... O cão não faz nada sem que ele queira estar dizendo algo para nós, né? O dono fala, porque ele roeu o meu sapato. Quem que é o que cuida dele? Eu. Sim. Ele roeu o teu sapato porque ele queria te dar uma mensagem. Senão ele teria roído o sapato de qualquer um da casa se fosse só vandalismo. Exatamente. Né? Então, tudo que o cão faz, ele está tentando dizer algo para nós. Sim. Ou que ele está entediado, ou que ele está triste, ou que ele está com medo, Sim. ou que ele está doente. Né? Então, isso é importante. Essas lives são importantes para que o dono fique atento à linguagem corporal do cão também, assim como ele está atento à nossa. Sim, e é bem legal corporal. Assim a live, tá? Porque a live em si, na verdade, é justamente para gerar o conteúdo, né? Porque agora, nesse horário, as pessoas estão trabalhando, enfim, né? Mas tem muita gente que assiste depois, porque a primeira ali até, né, enfim, a live em si, no horário live, como diz, não tem muito acesso, mas depois o pessoal assiste. Teve muito cliente que, via e gostei daquela parte, o pessoal vem, comenta, e engaja já com outro assunto, isso eu não sabia, tu não tinha comentado, então vamos abordar. Então é bem legal, assim, a gente tá gerando conteúdo e conhecimento gratuito, né? De certa forma não deixa de ser um conhecimento gratuito. Gosto de passar isso adiante. Essa que é a minha intenção com essas lives, né? Claro, eu estou ocupando um tempo que eu tenho livre, mas para arquivar informações importantes, para fazer um trabalho social, né, com os leigos. Isso aí. Né? Dar acesso para as pessoas a informações que elas só teriam fazendo um curso. Isso aí. Às vezes, né? Então é a nossa contribuição com a sociedade e com os cães, né, queridos? E até daí, quando a gente conversou sobre o assunto, a gente comentou em falar sobre a relação e a socialização. Hoje a gente acabou falando basicamente sobre a socialização e linkando um pouquinho a relação, porque é linkado, mas não falando direto. Então, numa próxima ali a gente pode falar da relação, porque a relação já vai ser as dicas e aí vai ser algo mais específico, né? Pronto, agora a socialização, dito isso, a gente vai entrar na parte mais de relação, ou seja, como abordar, como lidar, como corrigir,
como falar, como, enfim, né, comunicação de pessoas com os cães, e daí falando da comunicação das pessoas com os cães, a gente já engloba essas dicas de probleminhas comportamentais e também já acaba englobando a parte de relação, né? Relação direta com os cães ali, enfim. Então vamos armar a próxima. Tu que me avisa, tu já sabe os dias que eu tenho livre pra gente fazer as lives e a gente organiza. Eu sei que tu tem que fazer um buraco aí na tua agenda, mas... Acredito que vai ser bem, bem positivo, assim. Então, eu quero te agradecer pela tua disponibilidade. Beleza. E dizer que te indico muito, né? Porque eu digo sempre para os meus clientes, olha, eu tenho um amigo para te indicar. Ah, ele vai ensinar meu cachorro. Ele vai mais te ensinar do que ensinar. Isso a gente vai falar na relação. Isso a gente vai falar muito no tópico, porque é muita coisa. A gente tenta, mesmo, tipo assim, socialização. Vamos falar sobre a socialização. Porque se começa a falar, fugir muito da relação, e daí já sabe que a bola de neve só vai agregando neve, né? Então, a gente falando dos pontos específicos ali, acredito que justamente falando dessa relação, a gente vai conseguir englobar a comunicação, a melhoria também na qualidade de vida, e acredito que vai ser bem positivo. Agradecer também a parceria de anos aí que a gente tem e que conseguimos, de alguma forma, também agregar, né, para as pessoas aí. E estamos à disposição para quem quiser tirar dúvidas, agendamentos, né? Para essa consultoria, para essas orientações. E se quiserem dar sugestões de lives para a gente fazer, então, sobre esses assuntos, estamos disponíveis também. Quem acessar aí, repassa, né? Repassa para os amigos, que nem eu comentei, assim, tem bastante gente. Foi bem positivo até. Eu tinha uma expectativa, mas aquela primeira, assim, o pessoal, nossa, mandando mensagem, vi de noite, vi no outro dia, vi uma semana depois, porque ficou salvo na página, o pessoal dá uma espiadinha aí para acompanhar a gente. Isso aí, podem ficar à vontade para compartilhar, galera. Isso aí. Beijo, Greg. Tchau, tchau. Boa semana. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.